Tendo em vista a piora da economia brasileira, devo investir mais em anti-ações ou devo investir mais em ações? Excelente pergunta, né? E talvez quem esteja chegando por aqui agora, como assim piora da economia brasileira? A gente está vendo a taxa Selic caindo, se a taxa Selic está caindo, poxa, o negócio está melhorando. Não estou entendendo esse processo. Vamos lá. Para quem me acompanha há mais tempo sabe que eu estou bastante otimista com as ações no curto prazo, mas o médio e longo prazo está seriamente comprometido. Nós temos uma formação bruta de capital fixo caindo no Brasil, então a nossa capacidade produtiva ela não está expandindo numa velocidade condizente. Taxa de juros caindo vai fazer o nosso PIB aumentar, mas não temos capacidade produtiva para isso, sem gerar novas anomalias no futuro, sem gerar uma nova crise no futuro. Estamos repetindo a novela ali que aconteceu antes da crise de 2014. Mas a gente tem um momento de queda nos juros que naturalmente eleva os preços das ações, eleva os lucros das empresas e assim por diante. Tá? Entretanto, o que acontece? Primeiro ponto, eu estou otimista assim com o curto prazo. Tá? Mas por mais que eu não estivesse otimista com o curto prazo, eu não teria mais anti-ações do que ações. Eu vou explicar para você o porquê. Tá? Olha só, a economia ela é muito dinâmica. Pelos indicadores a gente consegue ver... sentir um cheiro do que pode acontecer no futuro. Mas a economia é muito dinâmica. Daqui a pouco começa um conflito armado, daqui a pouco termina um conflito armado, daqui a pouco vem um escândalo contábil nos Estados Unidos, como foi da Enron lá em 2013, daqui a pouco vem o terrorismo, daqui a pouco torres gêmeas, daqui a pouco estoura uma bolha, sabe? Daqui a pouco tem um impeachment. Então assim, a gente tem muita incerteza. E eu sempre olho para a questão da assimetria, e eu vou te dar um exemplo aqui, né? O período recente da história, onde a gente teve uma maior valorização média nas ações, foi ali entre 2002 e 2008, onde as ações valorizaram aproximadamente 700% na média. Tá? E quando eu olho para as anti-ações, o período da história onde elas tiveram uma valorização mais aguda foi justamente no período posterior a esse, 2008 a 2016. Tá? E o que a gente vê? Primeiro tipo de anti-ação, a gente vê aqui uma valorização de 150% aproximadamente, deixa eu pegar certinho, 150% aproximadamente. E o segundo tipo de anti-ação, a gente vê aqui uma apreciação, uma valorização de 230%. Você consegue perceber que o potencial de valorização, de retorno total, valorização mais dividendos, que é o que está nesse gráfico, que eu mostrei no índice Bovespa, para as ações é muito maior do que para as anti-ações. Tá? Por quê? Basicamente porque as ações são partes de empresas. Empresas que geram riqueza, empresas que têm o potencial de aumentar o seu lucro e assim por diante. Claro que você investindo numa anti-ação em moeda forte, você pode investir em ações americanas, você pode investir em renda fixa americana e dar uma rentabilidade adicional. Mas se você tiver uma crise no mundo no meio do caminho e que faça as ações americanas caírem, né? Tem outros poréns. Então, de mais garantido, entre aspas, a gente tem que o potencial de rentabilidade das ações, quando elas valorizam, é maior que o potencial de rentabilidade das anti-ações quando elas valorizam. Né? A gente vê ali 700 contra 230. Né? Justamente porque as anti-ações são uma estrutura para proteger você, não são uma estrutura para gerar riqueza. Né? As anti-ações é o que vai te dar, basicamente são os investimentos que vão te dar cobertura, proteção, segurança para você se expor à grande oportunidade que sim existe na bolsa hoje, essa oportunidade de valorizações bem expressivas. Então, como a gente tem uma assimetria jogando a favor das ações, né, e o nosso maior potencial de multiplicação justamente são das ações, eu prefiro sempre ter ou mais ou a mesma dose, ou uma dose igualitária. Então, se você está muito pessimista com a economia brasileira, você pode ter a mesma dose. Se você está mais otimista no curto prazo, mas pessimista no médio e longo prazo, você pode ter um pouco mais ações do que anti-ações. Se você está super otimista, não, o Vinícius está falando bobagem, agora nós vamos virar Dubai, Brasil, o real vai ser a moeda mundial. O que você faz? Você tenha muito mais ações do que anti-ações. Mas eu não costumo ter mais anti-ações do que ações, a não ser que a gente esteja num cenário de deterioração muito claro, aí vai ser um caso específico, mas em geral, num momento como esse, eu não teria mais anti-ações do que ações, mas também não teria muito mais ações do que anti-ações. Estaria no meio do caminho por ali.